Olá, me chamo Wilker Ponciano, aqui do canal Hora da Pauta, e hoje a gente traz um conteúdo muito massa com a Jéssica Lange. Ela é mentora espiritual, estrategista espiritual, e hoje a gente vai abordar um tema totalmente inovador, não explorado pelo universo online Isso, exatamente. e que considero a nossa entrevistada de hoje pioneira no assunto e autoridade no assunto para a gente poder falar. Vamos falar tudo sobre divórcio energético, deixando o passado para trás. Então, seja muito bem-vinda, Jéssica, à Hora da Obrigada, Pauta. Wilker. Obrigada. Então, vamos lá, né? Libertar essas pessoas aí das amarras que impedem elas de prosperarem, de terem a sua liberdade emocional, liberdade geográfica até, Sim, inclusive, literalmente. As pessoas não fazem ideia do quanto essas amarras emocionais prendem elas e as impedem de alcançar o seu propósito, sua prosperidade, sua vida dos sonhos. legal, legal. Jéssica, qual a tua formação? O que é que você traz de vivência, de Nossa. experiência de vida? Eu queria saber, antes da gente começar a falar sobre o assunto que você domina, sobre o seu trabalho, sobre seu dia a dia, eu queria saber quem é a Jéssica Lange, que você Sim. traz de experiência, onde que você nasceu, você é recifense, Sou fence. nascida e criada aqui em Recife. Exato. O que é que você traz de experiência? Qual a tua formação? Vamos Conta lá. a tua história pra gente. Vamos sim. Eu gosto de. Aqui, a gente gosta de conhecer também a história A da história. pessoa. Isso. Até porque o trabalho terapêutico, ele precisa da jornada do terapeuta, né? O Exatamente. terapeuta, primeiro, ele vai testar e errar muito mais do que o cliente dele que vai chegar e vai ganhar tempo com o trabalho do terapeuta. Então, é muito importante realmente a jornada do terapeuta durante a vida dele. Eu venho de uma família católica e que passou por várias transições de dogmas religiosos, de fato, catolicismo, espiritismo, a linha também mais afrodescendente. Eh, Despertei aos 15 anos de idade para a espiritualidade, onde eu comecei a estudar mais o kardecismo, porque era a base que tinha mais acessível para mim. Eu estava entrando para primeiro, segundo, terceiro ano do colegial. E entrei para a faculdade de sistemas para a internet. Sou da área da tecnologia. Que massa. Até hoje, né? Porque de lá para cá, eu tive uma agência de marketing digital, fui autodidata nas redes sociais, veio Orkut, Facebook, Instagram, e fui aprendendo a utilizar essas ferramentas. Eu vendi para empresas, trabalhei com empresas de vários ramos. E, paralelo a isso, em 2015, eu comecei a desenvolver a espiritualidade com a ferramenta leitura de aura, né? Eu sou especialista em leitura do campo energético e aonde a gente faz uma leitura da vida da pessoa de todos os aspectos, amoroso, financeiro, familiar, ancestral, vidas passadas, presente, passado, futuro. E desde então eu venho desenvolvendo a sensitividade. Hoje eu sou sensitiva, sou empata e utilizo todas essas capacidades, né, extrafísicas para trabalhar as crenças e as feridas dos meus clientes da área terapêutica. Joia. Eu sou formada em marketing, tenho uma universidade de gestão da informação que eu não concluí porque eu não quis mesmo, não dei conta, não era o que eu queria, pelo meio do caminho, mas enfim, fui me formando em outras ferramentas terapêuticas, né? E em 2022 eu me libertei da agência de marketing e me entreguei à espiritualidade, literalmente. Dei o meu salto de Que fé, massa, que graças a massa. Deus. Que arretado. Então, é um ato de coragem, né, Jéssica? É, porque Porque não é você simples. romper assim com aquele planejamento, né? Aquilo que você. Isso, paradigma familiar, né? É. Porque eu sou filha de concursados e não sou concursada, já comecei daí. Não, não estudei para concurso. E fui para a área da tecnologia. E depois eu saí.
da tecnologia para a espiritualidade. E pior, livre, a espiritualidade livre, que também está carregada de preconceitos, porque espiritualidade normalmente ela vem do dogma religioso, né? Ou você é espírita, ou você é da Umbanda. E você fazer isso de modo independente, aí você traz mais preconceito ainda. Porque além das religiões que já são contra, você tem ainda as religiões espiritualistas que são contra esse modo independente de se usar a espiritualidade, desenvolver e atender pessoas. Caramba, que Então, assim, é uma interessante. quebra de paradigmas sem fim. Que Sem fim. interessante. Interessante. Eu fiquei curioso agora na questão do independente. Quando você entra nessa questão da Espiritualidade. espiritualidade, o que foi que te chamou a atenção? Assim, qual foi o ponto-chave? Sim, exatamente. Olha, quando tu perguntou, eu já fui levada para o ponto. Eu comecei a desenvolver a leitura de aura num curso. Eu fiz um curso que era um retiro espiritual muito pesado. Nossa, retiro espiritual eu fui para relaxar, mas não é essa a realidade de um retiro espiritual. Você vai trabalhar as feridas, então foi assim, aterrorizante, na verdade. Foram 8 dias aterrorizantes. E no meio do caminho a gente aprendia a ferramenta leitura de aura, onde a gente vê, interpreta e passa a informação do campo do cliente para ele. Estou vendo bloqueios, crenças, enfim. Aí você vai dizendo para o cliente. E nesse desenvolvimento dessa ferramenta, eles não aceitavam que existiam algum nível de consciência, alguma espiritualidade que auxiliava a gente nesse processo de desenvolvimento de capacidade extrafísica. Só que você começa a desenvolver essa sensibilidade energética e começa a captar a espiritualidade. Você começa a sentir muito mais intensamente os espíritos, os campos energéticos. E você se sente muito solitário, porque você quer entender a influência dos espíritos nesse trabalho, nessa ferramenta. E a escola de leitura de aura dizia que não existia, não era, na época, né, em 2015, não existia a influência, que a gente deveria separar as coisas. Aí eu fiz, caraca, então quer dizer que eu tô só. Eu tô sentindo a espiritualidade e eu não tenho quem me auxilie nisso. Foi quando eu comecei a estudar o kardec, voltei a estudar a codificação kardecista para ter auxílio na ferramenta. E aí eu comecei a potencializar o meu conhecimento da espiritualidade, a potencializar o uso da ferramenta leitura de aura, ou seja, a visão espiritual. E com o tempo eu me senti confiante de seguir com as minhas próprias sensações. Poxa, se eu tô fazendo de um jeito que eu discerni que era o melhor para mim, deu certo, então eu vou expandir meu estudo. Comecei a ler autores independentes dos dogmas religiosos. Robson Pinheiro, Roger Bottini, assim, tem uma galera muito massa. E comecei a ir além do conhecimento da religião, do kardecismo, na verdade. E aí eu comecei a entender que eu não podia me limitar. Ler a codificação eu sentia que me limitava e eu me sentia culpada. Então eu vou ser livre. Eu vou estudar mais, eu vou ler mais, eu vou conhecer mais e vou me arriscar mais operando, né? Eu vou me jogar. Foi massa e terminei quando eu vi, com o passar do tempo, eu não estava dependendo de ninguém me dizer o que era certo e o que era errado. Eu estava arriscando, atendendo, testando, me sentindo super bem, vendo o resultado nas pessoas que eu atendia com a leitura energética, né, que é a leitura de aura, e libertando as pessoas das dúvidas, dos medos, da indecisão. E era isso que eu queria. Eu já tinha o resultado que eu precisava, eu estava bem, eu estava feliz. Eu defini que aquilo ali seria daquela forma, desde aquele momento. Então, isso foi já em 2017, 2016, 2017. E Show. desde então, livre a isso, independente a isso, independente de regras. Eu sinto o que é melhor para mim e vou desenvolvendo sem tendenciar a manifestação energética, as minhas experiências espirituais, com regra de nenhuma religião. Nossa, muito interessante isso.
Me diz uma coisa, Jéssica. Então, a sensibilidade você sempre você já vem com isso, você se lembra desde Sensitiva. quando? Sim, Vê só, eu não nasci sensitiva, certo. mas sim, sabe, eu acho que a criança tem uma sensibilidade maior, né? Não tem como negar, ela vê coisas e não sabe nem explicar que tá vendo. Aham. Mas médium, eu, eu não tinha capacidades extrasensoriais definidas. Eu era uma pessoa comum, eu tinha níveis de mediunidade, todos nós temos mediunidade. Sim. Em algum grau, a gente vai sentir a espiritualidade, a energia e os campos energéticos dos lugares, das pessoas, dos ambientes, das coisas, em um certo nível. Muita gente, a maioria das pessoas, não sabe definir isso, não sabe entender, interpretar. Mas quando eu fiz o curso de leitura de aura, eu tomei aquilo ali como uma ferramenta de expansão. Então eu comecei a atender mesmo, de manhã, de tarde, de noite. Eu atendia pessoas que eu nunca vi na minha vida. As pessoas indicavam e eu lia as pessoas e eu não parei desde 2015. E me tornei uma pessoa ultra sensitiva. Eu leio pessoas, eu leio tudo o que a pessoa quiser, vidas passadas, Uau. leio, vou lendo tudo. E eu desenvolvi porque eu fui me arriscando, sem medos. Ninguém disse, ah, mas desse jeito não pode porque tá errado. Não, não tá errado. Eu não perguntei a ninguém, só fui. Não tinha regra. E eu cheguei a um ponto de não ler mais nada, não ler livros mais. Passei alguns anos sem ler mais nada, só experienciar. E aí chegou o Instagram muito forte com as ferramentas de stories, com os stickers, né, onde a gente abre caixinhas de perguntas. Sim. E são ferramentas muito espontâneas. E isso me forçou a tornar a minha ferramenta mais espontânea. E isso foi me desafiando a me tornar cada vez mais rápida, tanto na captação energética do cliente, quanto nas respostas, na interpretação. Então, respondendo as pessoas de forma muito rápida. E o Instagram foi uma ferramenta que me estimulou a ficar cada vez mais sensitiva, mais espontânea nas minhas ferramentas. Por incrível que pareça. Sensacional, sensacional. Então vamos lá. A gente fala sobre divórcio energético. Sim. Define pra gente o que é divórcio energético. Divórcio energético. Tem força, viu? Tem muita força, porque, e olha, divórcio energético é quando a gente rompe definitivamente o cordão ou os cordões energéticos que prendem você a outra pessoa que não deveria mais estar conectado. Acabou a relação. Se acabou a relação, você está livre. Mas muitas vezes isso não acontece de forma espontânea. Primeiro que você não desfaz uma conexão energética com seu cônjuge, com seu namorado, só em desfazer a relação. Sim. Existe um tempo que isso pode passar ali no seu campo, né? Só que essa conexão energética gera telepatia, gera uma troca energética. Então você fica sentindo o outro. Você tem, às vezes, uns laços de codependência emocional e isso atrasa também esse rompimento natural. Você pode estar perdendo energia porque está se equilibrando com a energia do outro. Então, se o outro tem uma aura mais ou menos magnética do que a sua, você está ali equilibrando com ele. Então, você está perdendo energia, potencial energético, que poderia estar sendo direcionado para os seus projetos. E aí? Às vezes, você está deixando de prosperar porque está conectado a uma relação que não existe mais. Mas no campo energético, ela existe. E o divórcio energético vem para cortar esse laço e libertar as pessoas para viverem o seu próprio destino. Nossa, fantástico. Quando chega a pessoa lá para fazer uma mentoria com você, quais os primeiros sinais, assim, o que sempre você observa para poder dar um diagnóstico, Ok. Jéssica? Bom, o diagnóstico ele é bem energético, porque quando a pessoa chega para me contar a sua situação, as suas dores, suas dificuldades da rotina,
dos projetos, eu estou me sentindo estagnado, eu estou, sempre que eu faço, que eu tomo uma decisão nova, coisas ruins acontecem para atrapalhar, e, sabe, ela vai me contando da vida. Automaticamente, eu vou captando a energia dessa pessoa e interpretando, e junta toda a experiência dos últimos 10 anos assíduos, trabalhando as crenças e as amarras das pessoas. Então é muito simples para mim identificar aonde está o ponto, seja ferida paterna, materna, seja conexões que precisam de serem divorciadas, seja crenças limitantes. Então, existe um mar de possibilidades. E, normalmente, as pessoas que não conseguem esquecer a dor de uma relação passada. O divórcio energético, ele é maravilhoso. Ele não necessariamente vai fazer a pessoa ficar curada da dor. Mas acontece às vezes. Já aconteceu e para mim isso é, eu não vou ficar tentando explicar para mim mesma, Sim, racionalizando o processo, mas já aconteceu. Mas a ideia é que facilite, porque um sentimento ele não vai ser simplesmente esquecido, sim, mas às vezes cortar o laço energético já ajuda muito, quase instantaneamente. entendi. Esse divórcio energético, ele necessariamente é realizado entre pessoas, entre relação, em uma relação companheiro-companheira, enfim, é As só relação. possibilidades, né? Qual o universo em Sim. que o divórcio energético ele atua? Vamos Sim, lá. Tudo o que está se relacionando conosco, a gente tem uma conexão com aquilo ali. Por sim, exemplo, eu tenho um filho, eu tenho uma conexão energética familiar com ele. É muito forte, de mãe para filho. sim, Só que essa conexão, ela pode se tornar muito mais complexa, porque ela pode gerar conexões de codependência, de manipulação, de vampirismo e travar a vida desse filho, porque a mãe domina muito ele energeticamente. Pode acontecer, e pode acontecer o contrário. Isso pode acontecer em qualquer relação, seja de cônjuges, seja entre amigos, chefe e empregado, pode acontecer em todas as formas. E aí nós temos relações que se conectam de pessoa para pessoa, afeto, né? Relações de afeto. Nós temos amigos, de amigo para amigo. Nós temos de chefe, questões de autoridade. Nós temos de pessoa para objeto. Nós temos memórias afetivas. Dos presentes, principalmente quando a gente ganha de alguém. Eu já divorciei uma pessoa de um carro que a pessoa nossa, não conseguia vender. Só que eu tinha primeiro divorciado ela do ex-namorado que perseguia ela. E ela não conseguia vender o carro, que por acaso era uma Ferrari vermelha. E ela não conseguia vender, estava, acho que quase mais de um ano para vender. E ela não conseguia vender. Não conseguia... Eu disse, mulher, quem te deu esse carro? Foi ele. Foi fulano. Eu disse, mulher, vamos olhar para esse carro. Pior é que. Aí, ex- existe essa conexão entre. É porque é afetivo, é emocional. A pessoa faz sim. essa. A gente fala? Uma ligação, Uma né? Um ligação, elo. né? Porque tudo é mental. Muito é mental. Nem tudo, mas muito é mental. E agora é intencional. Quando você intenciona que aquele carro, ele é muito importante. Porque foi uma pessoa muito importante que me deu. Então, a ligação codependente que eu tenho com aquele homem, mesmo que eu desfaça, existe uma coisa que ainda é uma âncora para aquela relação. Eu perdi o homem, mas eu não perdi o carro, que é um símbolo da nossa união. Isso está inconsciente às vezes. E aí a gente precisa cortar o laço com isso também. Então, casa, já fiz de pessoa com casa, Nossa, porque as memórias ali e tal. E eu já vi muita coisa conecta a gente. Não só o amor, não só a amizade, mas a dor, o sofrimento também conecta. O sofrimento do passado, da infância, da família. As pessoas se identificam com a dor. Elas passam tanto tempo sofrendo que se torna parte delas. Se torna até um propósito. Se você tirar a dor da pessoa, acabou a vida da pessoa. Ela
sei lá, arruma outra coisa para Perde o adoecer. rumo. Perde o rumo. Então elas se identificam, se tornam uma parte da personalidade delas. Então aí você divorcia, ó, a pessoa. Enfim, são níveis energéticos. Claro que você precisa ter um acompanhamento psicológico, eu acho super pertinente. Sabe, uma psicoterapia para a pessoa entender a si mesma e como prosseguir com a autonomia. Assim como eu hoje sou autônoma na minha espiritualidade, Sim. né? Você vai libertar alguém de uma situação que é muito importante na sua vida, seja para o bem ou para o mal, entre aspas, ela vai ter que aprender a viver sem aquilo. Então é sempre bom a gente estar em manutenção da forma como a gente enxerga a vida e a si mesmo, né? Sim, sim. Jéssica, e como que a pessoa pode quebrar esse efeito energético? Você falou aí algumas situações muito interessantes, né? Pessoas apegadas a objeto, Uhum. a laços familiares, Isso, enfim, casamento, relação afetiva. sim. Como quebrar esse efeito energético? É Quais isso. dicas assim importantes para Perfeito. quebrar? Existem vários níveis que a gente se conecta com uma pessoa. Vamos Sim, para a pessoa porque é o mais óbvio, é o que todo mundo vai identificar com muita facilidade, e tá aí, né, na nossa vida no geral. Nós temos a nossa conexão mental, né? Nós temos a conexão mental, que é a, o dia a dia, a rotina, você ter aquilo ali como familiar, aquilo que você aprende a lidar, a viver com aquilo ali. Existe uma conexão, existe um hábito de pensamento também. Existe a conexão energética, e isso vai depender de como você se conecta com aquela pessoa, as conexões sexuais, afetivas, enfim. Existe as conexões, pronto, hábitos de pensamento e energética. E existe as emocionais, gente. Aí é outro, aí é uma coisa mais complexa, porque a questão emocional, sentimental, ela precisa ser autônoma. Você divorcia a pessoa energeticamente, mas existe às vezes um nível sentimental que a própria pessoa vai ter que acessar para esvaziar, porque a gente tem mania de fugir de sentir a dor. Só que a dor, ela precisa ser sentida, senão ela não vai acabar. Para você, para um sentimento acabar, ele precisa ser gasto, então você vai sim. ter que sentir. Então são esses os níveis de conexão: a energética, a mental e a sentimental emocional. E aí para cada uma existe uma dinâmica que precisa ser trabalhada para que ele se liberte completamente. Casos práticos, Jéssica, que você já pegou assim. Você pode citar um, dois, assim, Nossa, exemplos práticos para a gente, posso. para ilustrar Vamos a lá, vamos lá. Vou pegar um caso complexo. boa, boa. Eu gosto muito complexo. Quanto mais complexo a pessoa chega para mim, com dificuldade, eu fico, meu Deus, será que é possível? Quero. Antes de você falar desse caso complexo, tá curioso para saber? Quer saber o caso complexo? Pessoal, não é inscrito no canal ainda? Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like. Tá gostando do conteúdo? Deixa o like, comenta, vai lá no nosso Instagram, Hora da Pauta Podcast, vai no nosso Twitter, Hora da Pauta Podcast, TikTok, a gente também tá lá, Facebook, né? Então, deixa aqui nessa live aqui no YouTube teu comentário, tua pergunta para Jéssica, porque a gente também vai na rede social dela e vai fazer os questionamentos, tá? Jéssica, tuas redes sociais. A Jéssica Lange, arroba a Jéssica Lange, que é o Instagram. Pronto. E lá você vai ter acesso ao WhatsApp e outros canais. Pronto, a gente vai reforçando isso durante a live e a Tá gente certo. vai deixar o Instagram da Jéssica aqui na descrição desse vídeo, pessoal. Beleza? Então, vamos lá. Caso prático, complexo. Simples, curto, porque o divórcio energético é uma coisa curta, sabe? Eu chego, eu rompo o Sim. laço da pessoa e muitas coisas acontecem. Caramba. Então, vamos lá. É meio surreal. É meio surreal. Eu acho que é o meu atendimento, pra mim, mais surreal por causa dos efeitos. Por ele ser tão simples e, ao mesmo tempo, gerar um efeito dominó na vida de uma pessoa, né? Aham. Por exemplo,
Eu tenho meus clientes, eles são de muitos anos. São pessoas que eu atendo anos e anos, que vão comprando outras vezes, mais leituras, mais divórcio, etc. Então, eu tenho uma cliente que ela era casada, ela saiu da cidade natal para ir para o interior. E só que o relacionamento era muito tóxico. A moça com a qual ela era casada tinha muitos traços de egocentrismo. Tudo tinha que ser do jeito dela. E era meio humilhante. Ela não se sentia vista. A moça, a minha cliente, não se sentia vista. E ela não sabia o que fazer. Porque ela não queria acabar o relacionamento. Veja, ela não via, a gente leu o relacionamento que não era bom pra ela, mas ela não queria acabar o relacionamento porque ela ainda amava a pessoa que ela estava. Ela não conseguia enxergar que era capaz de abrir mão daquilo e ver sem aquilo. Porque o relacionamento era tão tóxico ao ponto dela achar que dependia daquilo. E que ninguém ia amar ela, sabe aquela coisa bem narcisista? Isso é Era mais comum bem do que se imagina, né, Jéssica? muito. A maioria das pessoas que eu atendo passam por isso. Então, é muita fragilidade emocional. A gente precisa se resgatar um pouco, sabe? Então, essa pessoa chegou pra mim e disse: Olha, no divórcio energético, a gente precisa romper pra romper o relacionamento? Tipo, romper o cordão para romper o relacionamento? Eu disse: Não. Se eu fizer um divórcio energético com a sua esposa e você não quer acabar, o que vai acontecer é que a gente vai ajustar o laço. A gente vai tirar os laços de codependência. Tudo bem? Ah, tudo bem. Então, meu relacionamento não vai acabar, não, né? Não, vai não. Porém, quando eu fizer isso, você vai perceber que esse relacionamento não serve pra você. Você vai sair dessa necessidade de ter a pessoa. E aí é uma escolha. Aí ela, tudo bem. Fizemos o divórcio. E ela, uma semana depois, falou comigo: Jéssica, de fato, depois de Uma uma semana semana. do divórcio, uma semana de divórcio, Jéssica, realmente, não tá legal. Nós precisamos desfazer. Eu disse: Pois é, mulher, veja bem, por favor, me ajuda, porque assim, eu não sei o que fazer. Eu estou num lugar que é um interior, não tem nada pra mim, não consigo prosperar porque não tem nada aqui pro meu trabalho, não tenho ninguém da minha família, estou distante da minha cidade. Enfim, eu larguei tudo da minha vida pra vir pra este lugar. Aí eu, nossa, mas olha só, se você quer uma solução, o divórcio vai trazer. Mas aí ele vai trazer de uma maneira drástica. Algo vai acontecer e você vai ser obrigada a sair de onde você tá. Não me pergunte como. Ela disse: Tá certo, então pode fazer. Cortei o laço dela com a consagrada dela. Sim. Veja bem, 3 dias depois, ela manda mensagem pra mim: Jéssica, perdi minha aliança. A consagrada descobriu que eu perdi a aliança, me botou pra fora de casa. Nossa. Agora ela ia ter que se virar, porque ela ia ter que sair de casa. Acabou-se o casamento. Não houve choro nem vela, porque não deu tempo. Não deu tempo. Enfim, 2 meses depois, a minha cliente já estava com outra pessoa, iniciando outro relacionamento. Então, assim, o Coisa. divórcio olha, sempre digo, tá certo? Você pode estar no relacionamento que for. Às vezes a mulher, eu tenho uma cliente que ela não fez ainda. Por quê? Porque ela é dona de casa. Ela não tem condições de sair desse casamento que ela tá. Aí eu digo: você tem certeza? Você tem condições desse relacionamento romper de vez, porque você vai ter que dar um jeito. Você vai ter que ir embora pra cidade natal. Não sei o quê. Aí ela disse: Não, não é a hora. Porque vai acontecer alguma coisa extraordinária pra desconectar você fisicamente daquela pessoa. Não me pergunte como. Mas o universo, ele cocria a situação com base no rompimento. Por quê? 2 pessoas que estão juntas, mas que não deveriam mais estar, mas ficam segurando aquele laço. Você tem um livre-arbítrio. Cada um tem sua história. Sim. Tá certo? Cada um tem sua história. Seu destino você vai escrever ele. E você tem algo para viver que você já predestinou. E você tá vivendo, mas você tem escolhas. Você pode atrasar essa caminhada num relacionamento em várias formas, se apegando a situações, a emprego, a lugares. E aí, quando eu rompo esse laço, o destino se faz. Ai, mas eu não quero que a pessoa se afaste de mim. Então, mas se ele se afastar, a culpa não é do divórcio.
A culpa é que vocês estavam se apegando a uma situação que não era mais para estar junto. Quando a gente corta o apego, a gente faz com que as vidas tomem seus rumos. E melhor, você não vai sentir a dor, porque vai ser natural. O apego que você tinha, ele vai deixar de existir. Então você não vai sofrer. A gente sofre antes. Sim. Ai, meu Deus, como é que vai ser? Porque você ainda tá apegado. Então você fica sofrendo. Eu não quero que acabe. Faz uma limpeza, mas não acaba. Mas aí quando faz a limpeza, aí acaba a dor. Aí a pessoa realmente vai ter que desfazer, sabe? Então, acontecem coisas no plano físico que são um reflexo do rompimento espiritual energético. E isso é extraordinário. Nossa, fantástico. É sensacional. É. Divórcio energético, divórcio espiritual é a mesma coisa? São coisas distintas? Isso, porque a gente está desconectando dois espíritos. Sim. Então, eu falo energético porque é mais abrangente. Sim. Se eu desconectar você do carro, por exemplo, que você não consegue vender porque ele representa algo muito importante para você, mas que precisa ser liberto, de qualquer forma é o seu espírito, né? Então, enfim, é espiritual, mas acho que o energético ele gera menos preconceito do que espiritual. Entendi, Entendeu? entendi. Você falou sobre a questão de vidas passadas. Eita. É complicado. É complicado, né? É complexo. É É porque bem a gente tenso. vem e de forma proposital a gente não lembra, É, né? Naturalmente, assim, de vidas passadas. é. Só que você traz características, Traz. Muitas. muitas características. E você até, durante a sua vida, você vai identificando algumas características. Você diz, não, isso aqui não é possível. Aí você se junta com pessoas que têm características parecidas Isso. e eu vou dar meu exemplo, pelo Por amor de favor. Deus. Eu sou um cara que eu sou fascinado por história. Eu sou obcecado pela história de Pernambuco. Hum, E aí naturalmente, meu avô tinha uma enciclopédia. Antigamente tinha esse de Google não, tá, gente? Essa uhum. a moçada que tá assistindo Basta. a live, não existia isso de Aham. Google não. Então você Aham. tinha que olhar a enciclopédia. É. Então eu via a história de Pernambuco lá, eu lia, eu ficava lá, fora colégio. Isso é dia de sábado e domingo, na casa do meu Sim. avô, ó, Caramba. folheando. E as revoluções e tal, aquilo sempre me chamou muita atenção, sabe? E sua família tem uma tradição, né? Tem, Aqui. tem. E aí, hoje, eu paro para pensar, eu estava aqui num podcast conversando com três, outras três pessoas, falando sobre o bicentenário da Confederação do Equador, que foi esse ano, em 2024, a Uhum. Confederação do Equador, em 1824. Sim. E quando eu vi, a gente tava conversando aqui, tava aqui o Gabriel do Recife Ordinário, que é um Sim. dos caras mais influentes aqui Bombados. De no nosso Recife. estado, e hoje é um cara nacional, Aham. e a gente conversando aqui sobre a Revolução, Que entendeu? massa. Então, assim, eu me vejo hoje, assim, não é possível que isso seja de agora, tá entendendo? Eu sei, entendi. Então, não é possível. Aí, assim, essa questão que você falou de vidas passadas, Aham. explica um pouco melhor Sim. como é que chega esse tipo de atendimento lá para tua mentoria. Pois é. Vamos lá. Normalmente, as pessoas com as quais a gente tem uma conexão muito espontânea, de cara, existe uma conexão. Porque, veja, é uma conexão de vidas passadas. Porque não só de vidas passadas deste planeta, de vidas, enfim, existem vários níveis de dimensão, né? E isso aí é um assunto muito mais complexo. Então imagine eu lendo uma pessoa que tem uma outra versão dela em outra dimensão. Nossa, Então, assim, é um mar de possibilidades. Mas vamos falar de vidas passadas, porque é o que a gente tem interessante aqui, isso a gente aí, pega viu? aqui, né? Mas a gente vai fazer outra live depois para falar Fora especificamente outras disso. coisas, porque existem outros assuntos aí muito Muito bacana. complexos. Show. Então vamos lá. Normalmente a sua família hoje, vamos supor, você tem uma família, sua família de origem, pai, mãe, aí tem seus irmãos, aí tem avós e tal, ancestralidade. Normalmente a gente volta
em uma linhagem muito parecida. Ou na mesma família, a gente volta. Porque a gente ainda está em resgates daquela família. A gente tem muita afinidade com aqueles espíritos. Mas a gente pode sim, claro. Sei lá, na minha vida passada, eu era da Europa. Sei lá, alguma coisa assim. Eu vim na minha vida passada da Europa. E aí eu venho e tô nessa família agora. Possa ser, e é muito provável, que eu reencontre, sem saber, Sim. pessoas que conviveram comigo lá. Por quê? Porque você faz alianças espirituais. E as pessoas têm propósitos espirituais que trazem de outras vidas inacabado, entendeu? Quando você tem alianças com propósitos inacabados, ou que você traz do próprio espiritual, porque as coisas não findam na morte. A morte física, ela é um período muito curto. A vida física é muito curta para o que acontece no espiritual. Não é nada diante do espiritual. Então, o que a gente vê aqui, de repente, o Gabriel, o nome dele, do Recife Ordinário, Isso, Gabriel. o Gabriel, de repente, ele não é nem uma família daqui, nem da Terra. Talvez era um projeto que tem do outro lado, espiritual, e que vocês implementam. Então, é muito maior lá do outro lado do que em vidas passadas. Por exemplo, a minha família, eu tenho uma família espiritual. A minha família hoje, a minha família mesmo, né? Minha família, meu pai, minha mãe, meus avós e tal, eles são parte de um projeto para que eu viva o meu propósito. Eu sou a ponta do iceberg. E eu venho trazendo uma missão de romper com um padrão espiritual e financeiro da minha família. Então, as pessoas que vieram antes de mim, elas me deram aquilo que foi necessário, por mais insalubre que seja, a gente tem que honrar. Elas me deram o necessário para eu me tornar quem eu sou hoje e a gente poder estar conversando aqui com autoridade sobre o assunto. Tudo que eu vivi, todas as dificuldades para eu chegar aqui e pegar os casos mais complexos e resolver. Pessoas que fazem terapia há 10 anos e eu consegui resolver. Então, assim, são laços que vêm com um propósito. E por isso a gente fala de honrar a ancestralidade, enfim. A ancestralidade, detalhe, né? A linhagem. A ancestralidade é muito limitado, porque a ancestralidade é matéria. Teus avós e quem vem antes. Mas e quem tá no espiritual e que nem veio na tua ancestralidade? Então é bem complexo. Um mar de possibilidades. Mas é muito natural que as pessoas que você convive, que tem muita afinidade hoje, elas já vieram antes com muita afinidade. Então é muito rápido, bate muito rápido. Você diz assim, pô, me sinto super bem com essa pessoa. Muito massa aqui, ó. Que massa. Tem gente que não bate de jeito nenhum com Você você. olha assim. Existem várias possibilidades, mas pode ser um desafeto de vidas passadas. Então, assim, fora os irmãozinhos que estão no outro lado com você aqui, perseguindo você. Existe também. Sim. Então, muitas possibilidades. Muitas. Jéssica, sensacional esse tema. Me fala assim, algum caso de vidas passadas assim que você já atendeu? É muito interessante esse assunto. Eu Cara, particularmente, eu acho isso muito interessante. vamos lá. Um caso assim que você atendeu ou alguma situação prática que você já... Tá. Caramba. Vamos lá. Eu tenho um amigo que eu conheço ele só há 13 anos. Conheci na faculdade. E ele tem uma relação de proteção muito grande comigo. Inexplicável. Já saiu em todo tipo de leitura que você possa imaginar. De tarô, de leitura de aura. A primeira que eu fiz foi leitura de aura. Que foi vendo mesmo como ele é protetor relacionado a mim. Leitura de aura, tarô, baralho, pode ler de qualquer forma. E ele, onde ele estiver, aonde eu estiver, ele tem um senso de proteção muito grande. É quase altruísta. E nós temos ciclos e mais ciclos de vidas onde ele tem esse cuidado, essa proteção, sabe? É como se ele fosse um anjo da guarda, meu. Aqui. Aqui. Mesmo o que você precisar é só chamar. Eu tenho essa pessoa. Enfim, eu já li, né? Eu não pego. Normalmente, a leitura de aura, ela traz muito vidas passadas. Mas eu fui deixando para trás esse tema porque as pessoas terminam se distraindo. As pessoas querem muito saber de vida passada, cara. Curiosidade. Nossa, como...
Será que aí a pessoa tá numa relação super tóxica? É um amor danado, super codependente. Mas será? Aí quando vem pra mim, quer saber se teve uma relação na vida passada. Tipo, claro que teve. Claro, minha filha, mas o que isso vai te ajudar hoje? Se você tem que largar essa situação, o passado não volta mais. Se liberta. Mas a pessoa quer saber, tudo bem, vamos ler. Mas sempre com aquela pancada na cabeça que eu trago na Sim, leitura sim. de aura, que é dizendo assim, então, ele foi assim, 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 é realmente um ciclo repetitivo, quem sabe? Aí eu trago essa informação e digo a ela que, minha filha, tá na hora de um divórcio energético, porque você precisa deixar para trás, né? Então, assim, essa minha vivência Sim. com uma pessoa de vida passada é a coisa mais surreal, eu acho que de todas. Porque por mais que ele se afaste, por mais que a gente já entrou em desavenças muito profundas, bem pesadas, a gente já passou por muita coisa, mas ele sempre diz: não interessa, eu estarei sempre aqui por você. É Caramba, isso, é nesse nível, aonde ele estiver. Não sei nem onde ele tá agora, mas em algum momento ele aparece e diz. Então é bem isso. que coisa. É Interessantíssimo. doideira. Você cita muito a questão da leitura de aura. Isso. Como é que é esse trabalho de leitura de aura, Leitura de Jéssica? aura sou eu sentada aqui na sua frente, ou não. Ou eu simplesmente não preciso nem saber quem é você. Por exemplo, eu abro. É uma leitura de energia. Certo. E eu não preciso de nada da pessoa para ler. Por exemplo, se eu abro uma caixinha nos stories do meu Instagram, as pessoas fazem perguntas para eu responder com leitura de aura gratuita, que eu faço isso. Mas às vezes é um fake. É um fake. Não tem nem foto. E eu respondo. A pessoa não precisa dizer a data que nasceu, o negócio. Não, eu intenciono que eu vou responder aquela pessoa que mandou aquela pergunta. Gente, tudo é energia. Aonde Caramba. você toca, se você intencionar que vai deixar sua energia, vai estar ali a sua energia. E essa é a maior prova. Não interessa. Então, eu estando aqui na sua frente, eu vou ler a sua vida. O que você quiser, o que você perguntar, a gente lê. Então, o seu nível de mediunidade você considera Nossa, avançadíssimo, né? avançadíssimo. Que E pra coisa. mim isso é natural. Isso aí é conversa de bar. Normal, É, assim, né? a pessoa tá falando Corriqueiro. comigo, conversando comigo, e eu tô dizendo, mas é assim assado, viu? Olha, isso aqui, ó, não é dessa forma. Que É coisa. isso, basicamente Qual isso. foi a leitura de aura que mais te surpreendeu, assim? Nossa, existem várias, depende da situação, mas é quando eu descubro situações que não estão dentro do meu repertório de estudo. Por exemplo, feitiço. Nossa, Quando eu descubro feitiço. Eu não entendo de feitiço. Eu não entendo. Mas a leitura de aura me traz a informação. Então, independente de eu conhecer ou não aquela informação, ela vai me trazer a informação. Então, normalmente, eu descubro. Essa semana eu descobri dois. As pessoas fazem feitiço de amarração, de brochamento, de separação de casal. Só que em si, aí faz o feitiço pro casal e faz um feitiço de ocultação do feitiço. nossa, Existe isso. Por caramba. quê? Para não detectar logo, porque quando eu abro a aura da pessoa, a primeira coisa que eu vejo é o feitiço. Mas existem feitiços de ocultação. Então eu tô ali lendo a pessoa, descrevendo para ela os problemas que ela está enfrentando, e tem uma coisa que vai me impulsionando a ler mais. A ler mais eu fico, sabe, meio presa ali naquela informação sem conseguir dar continuidade. E aí eu digo assim: olha, tem algo estranho aqui, tem uma película. E aí eu digo, olha, isso aqui é pra gente não ver. E aí eu ultrapasso essa película, é uma coisa bem, não tem como explicar, tá? Porque Sim, 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 realmente sim. é um nível de complexidade. E aí eu começo a descrever como que a pessoa está interagindo dentro do feitiço. Essa semana eu li uma pessoa. Isso é um fato, né? A gente pode descrever bem legal essa experiência. Isso é uma coisa interessante que eu acho, que é eu entender por dentro como funciona o feitiço. Nossa, eu já vi amarração amorosa, coração amarrado. Eu Caramba. já vi, tem gente que tá tão amarrado no coração, que tá tão amarrado com víscera, sabe? Usam coração de boi, sei lá o que é que eles usam. E eu vejo, às vezes a pessoa tá tão amarrada que ela é capaz dela desenvolver problema de coração. Nossa, Insuficiência cardíaca, algo assim. E tem problema para respirar. Nossa, é horrível. E tem também os hologramas. É muito doido isso, pra mim, porque
É quando eu atendo uma pessoa que tem síndrome do pânico, por exemplo, porque a síndrome do pânico, ela desenvolve na nossa mente é, algumas paranoias, né? Ah, eu tô morrendo. Ai, começa a morrer, começa a ter uma sensação de que vai morrer. Eu já tive síndrome do pânico, eu resolvi, graças a Deus. Mas a pessoa acha que vai morrer. Sim. Aí eu não sabia que a pessoa tinha síndrome do pânico. Mas a pessoa, enfim, na naturalidade dela, pagou uma leitura de aura. E eu fui lendo. E aí eu comecei a ver que aquela pessoa passava por situações de estresse que estavam sendo induzidas por um chip energético que ela tinha na nuca. E esse chip foi introduzido por seres de outro planeta. Me explica isso. Nossa Senhora. Me explica isso. E aí eu tinha que explicar para ela, mesmo não sabendo o que era. Aí eu não preciso saber a leitura de aura que traz. Aham. E aí eu vou aprendendo com a leitura de aura. A pessoa era parte de um experimento onde ela vivenciava situações de extremo terror para que eles captassem as informações de comportamento e hormonais, enfim, para fins de estudo. Então ela estava passando por crises de pânico porque ela estava sendo induzida a esses transes. E eram hologramas. Holograma que a gente fala é quando se criam imagens que não existem. Holograma mesmo, que a gente vê, aquelas imagens que são criadas de pessoas que já morreram. Sim. Michael Jackson, não, sabe? Num palco. Todo mundo assistindo um show do Michael Jackson que já morreu, mas é um holograma. Aham. Então é basicamente isso. Então isso já foi muito interessante. E tem os chips, as pessoas que são cheias de chips. Tem também. Eu já li uma pessoa que ela tinha chips por várias partes do corpo. O que são esses chips, né? São chips e implantes. São informações, é como se você instalasse um software na pessoa. Aham. E aí eu quero que a pessoa tenha muito medo de prosperar. Eu pago para alguém fazer um feitiço para a pessoa não prosperar. Esse feitiço ele pode funcionar como um chip, a espiritualidade implanta um chip em você, ou ele pode ser entidades espirituais mesmo, da pesada, seres de baixíssima vibração. A tecnologia espiritual, ela avança muito mais do que a material, tá? Então, hoje não precisam ser entidades, pode ser um chip. E aí você tem aquela programação. Toda vez que a prosperidade está chegando para você, você sabota. Caramba. Você adoece, você gasta dinheiro, o carro quebra, alguém morre. Você começa a co-criar situações que impedem você de prosperar. Você se casa com uma pessoa que vai destruir toda a sua felicidade e romper sua conexão com a prosperidade. Acontece de tudo. E tem os chips implantados por extraterrestres. E esse é os chips que eu mais encontro são de extraterrestres, que são, enfim, coleta de dados. Não necessariamente eles influenciam a vida da pessoa, mas eles coletam dados. Às vezes a pessoa é parte de uma experiência, isso é kármico. Às vezes isso é da própria pessoa, só que ela não lembra. E eu faço a retirada disso também. Então eu não conhecia isso. Caramba. Eu descobri na leitura de aura, eu comecei a ver, meu Deus, isso são chips. E ela tinha chips e uma rede de fios por dentro dela. Aí quando eu entreguei para ela, foi interessante, porque eu fiz a leitura dela, eu não sei o que foi, eu tinha um papel com uma mensagem que eu peguei em algum lugar. E eu peguei um copo, eu senti, antes de fazer a leitura dessa pessoa, que eu tinha que pegar um copo d'água e colocar junto de mim. E eu peguei esse papel que eu achei em algum lugar, eu não lembro da história, e coloquei junto de mim. Quando eu terminei a leitura dessa pessoa, eu tomei o copo d'água e abri o papel. Quando eu abri o papel, era uma mensagem de alguma coisinha que eu tinha pego a mensagem. Confie na sua intuição. Porque eu fiquei com medo de entregar a leitura pra pessoa e a pessoa dizer, você é louca, você tá maluca, isso que você tá dizendo não existe. Que loucura é essa? Aí, só que quando ela escutou a leitura, ela disse, Jéssica, foi só uma confirmação, porque eu já vim de outra terapeuta que fez uma sessão de Theta Healing, eu acho. Eu não conheço muito bem o Theta Healing, é uma ferramenta também de cura. E ela disse que eu estava cheia de chips. Eu disse, caraca, velho. Que coisa. Que coisa. Então tá, já é mais uma informação. Então são essas coisas extraordinárias, assim, pra mim que não conheço, porque tem gente que já trabalha com isso, que já entende muito. Mas pra mim é quando chega algo novo. Atualmente o que mais chega é magia.
porque tá muito acessível hoje em dia, né? Trabalho com magia, só de a gente estar falando aqui, vocês vão começar a receber um monte de anúncio para fazer magia, para destruir a vida das pessoas. Então, fiquem muito atentos. Quando vocês sentirem que a vida saiu do prumo do nada. Que é muito fácil hoje você ter raiva de alguém e mandar alguma coisa para essa pessoa. Nossa, que coisa. Fica a dica. E como é que a gente se blinda, Jéssica? Tudo só se conecta com você se você estiver vibrando igual ou parecido. Então, não necessariamente eu vou fazer uma magia para você hoje e ela vai pegar hoje. O que pode acontecer é que ela vai esperar, as entidades, as energias vão esperar você baquear na sua energia para se conectar. Sim. Só que às vezes, a espiritualidade, acho que na maioria das vezes, utiliza as suas fraquezas, por exemplo. Você tem um filho e vão usar o seu filho para tirar você do sério. Mais fácil, porque a criança ela tem um campo muito aberto até os 7 anos de idade. Então, eles usam seu filho pra tirar você do sério. Você fica estressada, com raiva. Aí derruba alguma coisa, quebra no chão. Aí fica mais puto ainda. E aí vem o vizinho. Aí você... Eles usam aquilo que pode ser a sua fraqueza, o seu relacionamento. Quando o seu relacionamento tá mal, tudo fica cinza. Eu tinha um companheiro que eu tive que finalizar a relação, porque ele caía muito fácil nessas armadilhas da espiritualidade. E aí, eu tava bem, eu tava sempre bem, eu não pego uma gripe. E aí, ele vinha, me deixava mal, eu avisava pra ele, ó, você tá obsediado. Aí ele caía na armadilha, eu dizia, poxa, eu já avisei que você tá obsediado. Aí eu ficava 3 dias mal, porque ele tava mal. Olha, aí eu dizia, cara, eu não posso ficar assim. Eu trabalho com espiritualidade, eu não posso ficar com uma pessoa que não se trabalha, que cai tão fácil nas armadilhas. Então, esteja sempre com um pensamento elevado. Reconheça as suas fraquezas, seu autoconhecimento. Sim. Reconheça suas fraquezas, trabalhe muito nelas, se fortaleça. Reconheça suas fraquezas, trabalhe bem o ego para elas estarem, para você estar bem forte aí para se blindar. Blindar é autoridade. É você ter a autorregulação, gestão da emoção. Entendeu? Claro que você pode ficar aí fazendo seus banhos de erva, você pode usar incenso, tal, mas isso é paliativo. Isso vai te ajudar ali, naquele momentinho ali. Mas e aí, nas outras 23 horas e 50 minutos do seu dia, você tá fazendo o quê? Você tem que estar blindado. Isso tá aqui, é mental. A energia, a gente manipula com a intenção. Então, se a tua intenção é de medo, inveja, ciúme, apego, tristeza, melancolia, depressão, ansiedade, que é escassez, nossa, o que não falta é calcanhar de Aquiles para eles pegarem assim, ó, e darem uma rasteira em você. Pega rapidinho. Amarração amorosa. Amarração amorosa é top, porque não necessariamente ela faz com que o casal esteja apaixonado, fique apaixonadão. Não. Eles pegam, por exemplo, eu já vi muito. Fulano tá com a moça porque ela tem muita grana. Sim. Ele precisa dela. Então, a espiritualidade pega essa codependência e potencializa. Aí a pessoa fica amarrada a outra por conta deste canal de conexão. Eles usam a sua fraqueza para manter você preso ali. Não necessariamente você tá apaixonado pela pessoa. E dá surtos, assim, sabe? A pessoa, às vezes, dá uns lapsos de consciência. O que é que eu tô fazendo aqui? Sim, o relacionamento isso não é O pra que, mim. que é isso que eu tô Será fazendo que aqui? eu amo mesmo essa pessoa? Aí volta. E são coisas que você precisa ficar refazendo, porque não tem sustentação. Então tem que ficar fazendo sempre. Porque a pessoa, ela às vezes, ela dá um salto quântico. E aí? Tem que refazer. Porque às vezes a pessoa dá uma melhorada. Aí aquilo meio que desconecta, perde a força. Se ela descobrir, perde a força. Quando a gente descobre a magia, ela perde muita força. Então, quando eu digo pra pessoa, ó, tem magia, tem assim, 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 eu digo pra ela tudo como funciona a magia. Quem fez a magia é assim, 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 assim. Ah, então você já fala Eu falo tudo que a pessoa quiser saber. que. Então vocês tem como saber quem
Claro, eu digo, ó, a pessoa que fez, ela tem essas características, tal, 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 e veja aí quem é. Ah, poxa, já sei quem é. Então, isso quebra muitas porcentagens desse feitiço, entendeu? Por isso que feitiço precisa ficar sendo feito, 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 feito. Eu acho que tem gente que não vai gostar do Will que tá fazendo essa live. Imagina a espiritualidade que não gosta que a gente fale sobre esse assunto. É, então, assim, é bom saber. Baita live. Agora, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Então, Jéssica, eu quero te fazer, como eu disse, uma pergunta. De fato, na prática, a pergunta que não quer calar, eu vou fazer agora. A pergunta-chave desse podcast, dessa live, dessa gravação, dessa entrevista. Mas eu só vou fazer a pergunta depois que você se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho, comentar, porque ajuda a ranquear bem o nosso vídeo no YouTube. Por favor. Por favor, você vai lá no Instagram, acompanha os conteúdos da gente. Hora da Pauta Podcast, segue a página da gente. A gente tá no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Twitter, até no LinkedIn a gente tá também. Você vai lá no Instagram, na página da Jéssica, a Jéssica Lange. Segue a Jéssica, acompanha os conteúdos, muito bacana a página dela. Eu sou seguidor, inclusive. E agora eu vou fazer pergunta-chave. Bora. Na prática, como é que você faz o corte energético? Tem alguma ligação religiosa? Tem alguma ligação com alguma entidade espiritual? A pessoa que é católica, que é evangélica, que é da Umbanda, que é espírita, tem alguma diferença? Queria que você trouxesse esse conteúdo, essa informação aqui pra gente. Excelente pergunta. Então, não tem nenhuma conexão com dogma religioso, nem com a entidade espiritual. Não. Quem faz o corte sou eu. Então, qualquer pessoa pode adquirir o divórcio energético sem culpa de estar saindo ou traindo a sua religião, seu dogma. Como acontece? Eu entro em estado meditativo. É complexo explicar isso aqui, mas, enfim, muitas pessoas vão entender. Vou para o estado teta de consciência, é um transe. Lá eu trago a energia da pessoa que está pedindo o divórcio para ela. É sempre entre um cliente e alguém que ele quer se divorciar. Jamais será entre pessoas que não estão tendo consciência do corte. Ah, eu quero divorciar o meu esposo da ex-esposa. Você pode fazer esse corte? Não. Mas e se ele autorizar? Então ele fala comigo e ele faz o trâmite. Ele vai falar comigo e eu vou atendê-lo. Entendi. Mas eu não vou divorciar pessoas que não sabem do que está acontecendo. Agora, eu quero me divorciar do meu ex-esposo que está me perseguindo ou que eu não consigo parar de pensar nele. Eu já estou casada de novo e estou sonhando com meu ex. Acontece muito. E aí você adquire o seu divórcio, tá bem? Então eu entro no transe da meditação. Tem todo um ritual, né, meu comigo mesma para eu entrar nesse estado de consciência alterado. Vou chamar pela sua energia. Vou chamar pela energia da outra pessoa, tá certo? Essa outra pessoa, ela vai ser desconectada de você. Existe um processo energético. Quando ela é desconectada, ela é eliminada do atendimento. Eu não mexo com ela. Eu não mexo no campo dela. Eu observo. Eu observo como você está, como você aparece para mim, como você está se sentindo na dinâmica de afastar-se definitivamente daquele consagrado. E aí eu observo como a outra pessoa chega e se relaciona com você. Então eu vejo meio que uma constelação. Eu vejo a interação energética entre vocês, como vocês se olham, como vocês se sentem, como vocês se sentem com o fato de que eu vou cortar. E vejo as conexões energéticas entre vocês.
Ao desconectar, essa pessoa, ela é afastada. Eu não vejo mais. Eu não perco mais tempo com isso. Não vou entrar nessa intimidade dela. E vejo como e vocês dois ficam nesse corte. Pronto. Por quê? Porque essa informação vai ser passada para o cliente. Olha, você não estava bem, na verdade, você nem queria sentir resistências. Às vezes eu coloco para a própria pessoa fazer, a pessoa mesmo faz o corte lá na quinta dimensão. Não interfere na matéria. Então, a pessoa, ela não agenda o divórcio. O dia dela segue normal. Ela tá lá trabalhando, cuidando do filho, fazendo as coisas dela, e eu estou em transe fazendo o divórcio energético. Ela não vai sentir nada. Agora, a outra pessoa que foi desconectada sente um vazio. Percebi que depois do divórcio, a pessoa que foi desconectada, ela retorna com um pouco mais de intensidade. Ela manda uma mensagem, ela procura saber de você, vai olhar seus stories, ela fica mais em cima. Então, nos primeiros dias ou até 2 semanas, vai acontecer isso. É como se ela sentisse o rompimento. Na pessoa que pediu, não tem efeito colateral. E você, o máximo que você vai sentir é liberdade, revitalização, leveza. Pronto, desfiz, é só o divórcio, eu desconecto, acabou. Olho para a pessoa, vejo como ela ficou, se ela vai precisar de um reparo, de um alinhamento de chakras, se ela precisa de alguma cirurgia para reparar aquele chakra, aquele centro que estava conectado com outra pessoa. Nós temos 7 chakras. E esses chakras se conectam com o outro. E ele pode estar muito destruído, muito obstruído por conta dessa conexão tóxica, às vezes. E aí, às vezes, a gente precisa fazer um reparo. É bem complexo explicar isso. E aí eu faço, não tem problema nenhum. Faz parte do processo ali de finalizar de vez. Às vezes a pessoa passa por uma cirurgia espiritual e tá tudo bem também. Acabou, fecho o transe, cada um vai seguindo a sua energia, vai fluindo. Eu retorno e faço um áudio com a pessoa, para a pessoa saber o que eu vi, o que foi feito e como será os próximos passos. Tipo, olha, eu vi que ele resistiu, talvez ele entre em contato, mas isso logo vai finalizar porque ele vai ser desconectado com o tempo. Dependendo de cada cliente, pode durar mais ou menos, tá? Entendi. E a base de tudo você precisa fazer a sua parte. Eu vou lá e desconecto você energeticamente, mas você precisa, de fato, virar as costas para essa situação e seguir, abrir mão, desapegar. Ah, Jéssica, mas eu não consigo. Ah, ainda me sinto muito conectada. Aí é outra camada. E aí a gente trabalha a nível emocional. É possível? Sim, também. Sei fazer isso, sei te explicar? Sei também. É para isso que as pessoas ficam comigo. Então, divorcia, mas aí a gente vê o que mais você precisa fazer. Às vezes só precisa do divórcio mesmo. Porque a coisa é intensa e vai desfazer mesmo assim. Entendeu? Entendi. E aí desfaz, não tem entidade, não tem religião, não tem nada. Isso é a minha energia desconectando a energia de vocês e qualquer pessoa pode adquirir e viver o divórcio energético. Sensacional, Jéssica. Eu acho que esse conteúdo que você gerou hoje aqui, que você passou para o público, sem sombra de dúvidas, é um conteúdo de vanguarda, é um conteúdo de altíssima qualidade. É bom. E é só a primeira de muitas e muitas lives que a gente vai fazer aqui, viu? Espero que sim. Tem muita coisa aí pra falar. Pra Pessoal, despertar. eu vou agradecer a participação da Jéssica Lange. Posso fazer um Jéssica, pedido? por favor. Gente, se você conhece alguém que você sente que precisa se desconectar de alguém, de uma situação tóxica, humilhante, sabe? Aquela pessoa que tá num processo profissional, aquela pessoa que tá presa a alguém muito autoritário, aquela pessoa que tem uma mãe muito possessiva, ou que tem um filho que é muito apegado. Manda esse conteúdo para essa pessoa se identificar e perceber, despertar para o fato de que ela precisa se libertar. E isso é bom para todo mundo.
Não é bom só para quem está se libertando. É bom para quem se é liberto, porque todo mundo vai prosperar depois desse corte. E as relações não acabam por causa disso. As relações familiares, elas continuam. Pelo contrário, elas prosperam, elas melhoram, ficam mais saudáveis. Então, se você conhece alguém que passa pelo processo, às vezes não é nem você, mas é alguém, algum amigo, alguma amiga, envia para essa pessoa despertar e tomar uma atitude, porque sozinha, a partir de hoje, é uma questão de escolha. Ela está sozinha por uma questão de escolha, porque eu estou aqui para divorciar você. Show. Sensacional, Jéssica. Brigadão por tua participação. Aí eu que agradeço pelo espaço, né? Para despertar as pessoas. Retado. Até a próxima. Até a próxima, gente. Valeu. Gente, você que gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa teu like, ativa o sininho, comenta, compartilha, vai no Instagram, certo? A gente vai fazer vários e vários cortes sobre essa live. A gente vai colocar aqui no YouTube, a gente vai colocar no Instagram, vai colocar no TikTok, no Facebook, no LinkedIn, Twitter. Então, te espero na próxima live. Muito obrigado pela participação, por acompanhar o canal. A gente se vê na próxima live. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.